Ok, retornando e retomando o que eu comecei no último vídeo. No último vídeo eu fiz um makefile bem básico e dividi, criei duas estruturas de build aqui, uma para debug e outra para release, e hoje eu acho que o caminho mais óbvio é a gente fazer uma janela. Apesar de ser uma tarefa mundana, é imprescindível para a gente conseguir fazer qualquer outra coisa mais à frente. Então, a gente começa indo no MSDN, procurando create window. Create window function. E é essa função aqui. Eu vou criar uma função void bool talvez. Create game window. Tamanho talvez. Uma coisa com certeza. Da instance. Eu acho que já é um bom começo. Bom, para eu chamar create window, preciso incluir quem? Um user que já é incluído por windows.h, então não preciso incluir mais nada. E vamos começar a dar parâmetros para o create window. Create window, ele recebe o class name. Class name é o nome de uma classe, não classe no sentido de orientação a objeto, mas é o tipo do controle. Porque para Windows, qualquer coisa é uma janela. Um botão é uma janela, uma barra de rolagem é uma janela. Tudo para o Windows é uma janela. E a diferença é a classe desse cara. Então, nossa engine para Windows vai ter uma classe chamada window class. Define window game window class. Como there window class. Então, game window class é a classe da janela. Window name, eu acho que é o título da janela. Sim. Eu vou passar isso por parâmetro também. Title. Double word, que é o style. Qual é o estilo da janela? Cara, programar para Windows envolve olhar milhões de páginas de documentação para chamar uma função. O que essa janela vai ter? Se ela vai ter borda, se ela tem caption, se ela é filha de uma outra janela, blá 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 blá. Eu lembro que existe um estilo que basicamente tem tudo que eu preciso, que é a coisa básica dizendo que eu tenho system menu, eu tenho maximize, minimize, close window e barra de título, que é exatamente WS overlap de window, e é a única coisa que eu preciso. É a mesma coisa que eu estivesse passando WS overlapped, eu tenho caption, eu tenho system menu, eu tenho thick frame, que é essa coisinha que deixa eu fazer isso, minimize e maximize box. Então eu vou passar só WS overlapped window.
Próximo parâmetro. Initial horizontal position of the window. A posição inicial horizontal e o seguinte, a posição inicial vertical da janela. Infelizmente tem CW use default, que eu vou passar. CW use default. E a mesma coisa para baixo. CW use default. Depois largura e altura da janela, que eu posso também usar use default. Não, minto. Eu posso passar exatamente o que foi passado para mim. Width e height. Depois, o handler da janela Pi. A gente não tem uma janela Pi, nem teremos. Essa vai ser a única janela da engine, única janela que o jogo vai ter. Então, null. Um handler para o menu, que também não vamos ter, então null. Um handler de instância, e aí sim a gente precisa passar, porque para que aplicação, para que processo, para que programa rodando essa janela está sendo aberta, e nesse caso, instance, foi o que a gente acabou de receber pelo parâmetro. Add param. Eu realmente acho que eu pulei algum. Não, é isso mesmo. Ok. Depois do HInstance, eu pergunto se eu quero passar algum parâmetro para o proc que processa os eventos da janela assim que ela for aberta, e eu não quero passar nada. Por isso eu termino isso como null. E eu preciso pegar esse retorno, que é um handler. Então, hwnd window handler. Window, tá bom? E eu preciso checar se esse handler deu certo, se eu consegui criar a janela ou não. Então, se not window, então return false. Seria interessante eu já pegar o device context da janela. E nesse caso seria ainda mais interessante se eu já pudesse retornar tudo que eu preciso para a janela, que seria... Eu preciso criar uma estrutura para guardar isso tudo. Então, struct game window eu preciso guardar o device context C, e eu preciso guardar o handler da janela. Então, ao invés de retornar um bool, eu retorno uma window. Vou criar uma instância aqui. Já criei uma instância? Sim, vou fazer isso. Game window. Crio uma instância vazia e eu digo que window ponto... Eu não sei se eu recebo essa estrutura, o que seria uma coisa legal. Vamos fazer assim. Eu recebo um ponteiro para game window. E eu preencho esse ponteiro aqui. Por exemplo, game window handle hwnd, que foi o nome que eu dei. Vai receber isso. Se por acaso game window hwnd for false, então já retorna false.
Nesse caso, eu posso continuar recebendo um booleano. Eu retorno false. E caso ele seja true, GameWindow.dc vai ser igual ao getDC, que eu não lembro exatamente a chamada. GetDC é basicamente... o DC é o device context da janela, ou seja, é o estado de seja lá o que for que estiver renderizando em cima da janela. Então ele guarda a última cor que eu usei, ele guarda a espessura do brush que eu usei, ele guarda... enfim, é uma referência para o estado da coisa que está renderizando em cima da janela. Eu preciso disso para poder pegar a referência para o OpenGL mais à frente, e por isso que isso é importante. E getDC ele simplesmente me pede o handle da janela que eu preciso pegar o DC. Então, getDeviceContext para GameWindow. Ok. Eu posso retornar simplesmente se GameWindow DC é diferente de null. É isso que ele retorna. Se ele não conseguir, return value, ele retorna para null. Ok. Como eu estou trabalhando com Windows, eu vou usar a macro que o Windows define, que é null maiúsculo. Isso merece um to-do log here. Na verdade, log error here e log error here. If this is null. Eu acho que é o caso. Bom, pedi para o Windows criar a janela, disse quais são os argumentos, o estilo da janela. Infelizmente, isso não é suficiente para o Windows criar uma janela para mim. Eu preciso fazer uma outra coisa, que é registrar o tipo da janela. Então, bool register GameWindow_class. Eu preciso registrar uma classe para o tipo da janela. Isso é feito com register GameWindow, register window class ou só class. Eu não lembro se é window class, register class function. Como eu estava falando, trabalhar com a API do Windows é assim. Você tem uma função que recebe uma estrutura. E você vai lá todo feliz e pensa, eu vou chamar essa função. Eu só preciso passar um parâmetro para uma estrutura. Ok, vamos ver essa estrutura. 500 campos que você precisa preencher para registrar a classe. Qual é o estilo da classe? Eu não sei se isso pode ser nulo, então preciso checar. The class style defined additional elements of the class. Não me parece nada que eu precise me preocupar. Drop shadow, global, CS, redraw. OnsDC. Isso é uma coisa legal. Porque ele aloca um único device context para cada janela dessa classe. A gente só vai ter uma janela dessa classe, que vai ser a janela em que o jogo vai ser renderizado. Mas ele vai ter somente um DC e vai manter o DC a cada
a tentativa de renderizar essa janela. Ou seja, a gente não vai ter que recriar o DC ou pedir uma nova referência para o DC. Então, isso é uma coisa legal. Deixa eu declarar a estrutura aqui, que é uma WND class. WND class window class. Já vou deixar todos os campos zerados e vou preencher só o que me importar aqui. Window class .style é igual a onDC, não é isso? CS onDC, CS onDC, window class, um ponteiro para window proc. Isso é um ponteiro para a função que o Windows vai chamar toda vez que ele tiver que mandar alguma mensagem para a nossa janela. E ele manda inúmeras mensagens de inúmeros tipos. E as mensagens podem ser: ei janela, você acabou de ser criada. Pode ser: ei janela, você precisa ser redesenhada. Ou o mouse acabou de entrar dentro do rect da janela. Ou você está sendo redimensionada. Você foi minimizado, você foi maximizado. O usuário clicou no X para fechar a janela. Então, assim, eu preciso passar um ponteiro para essa função que eu ainda não tenho. E eu vou botar aqui lpfnwndproc. Not yet. Só para não esquecer de botar. E se você estiver se perguntando, não estiver familiarizado com a API do Windows 32, eles fazem coisas do tipo lpfnwndproc, que é Long Pointer to Function Window Procedure. Alguém na Microsoft achou que ia ser uma boa ideia dar esses nomes e a gente tem que viver digitando essas coisas loucas. Bom, CBCIS extra, number of extra bytes to allocate following the window class structure. Não vou passar nada para esse cara e ele pode ser 0 e já inicializei como 0 aqui do lado. Não, preciso passar o handler de instância da classe. Window class .hinstance é igual a hinstance. O que mais? Handler para um ícone. Não. Handler para o cursor, não. Handler para o background. A handle to the class background brush. This member can be handled to the physical brush. Eu realmente não lembro como isso funciona, mas basicamente ele me pede um objeto do tipo brush, que é usado para poder pintar o background da janela, a cor de background. Se esse parâmetro for nulo, a aplicação precisa pintar o seu próprio background todas as vezes que for necessário pintar a client area. Tá. A gente vai fazer isso. A gente vai pintar o nosso próprio client area. Mas eu tenho a ligeira impressão de que se eu não passar isso agora, a nossa janela vai ficar transparente e sempre renderizando lixo no meio dela. E a gente vai ficar frustrado. Window class. Não vou resolver isso logo de uma vez. Tem uma forma de eu passar um brush. Eu não sei se ele fala aqui. Stock object. getStockObject é uma daquelas funções com nomes que não querem dizer nada, mas eu posso passar um brush, um tipo de brush. Então, por exemplo, para nossa janela ser pintada, o fundo ser pintado de preto, agora eu passo getStockObject passando black brush, e ele vai retornar um handler para um GDI object.
E eu acho que é suficiente. Vamos lá. O máximo que pode acontecer é isso não dar certo e a gente ficar com a janela que não vai ser pintada de preto por algum motivo e não é lá um grande problema. Então, HBR background igual qual tipo? HBrush. HBrush get stock object. E esse cara recebe black brush. Ok, lidamos com background. O nome do menu, the resource name of the class, nada de menu. Esse cara pode ser nulo. Class name, isso é mega importante. Window class.lpsz class name é igual game window class. Eu acho que isso é tudo. Eu posso passar para cá o endereço dessa estrutura. Window. Se eu não me engano, essa função retorna um boolean. Syntax. Requirements. Return value. Qual o return dela? Ah, ok. Isso é class. Retorna um atom. If the function succeeds, the return value is a class atom then identifies. Create window. If the function fails, the return value is 0. Então basta eu comparar. Return se isso é diferente de 0. Porque se for diferente de 0 eu tive sucesso, caso contrário eu falhei. Bom, ainda preciso passar esse cara aqui. Basicamente eu tenho que dizer qual é a função que vai receber as mensagens e essa função tem uma assinatura bem específica. Register class, the class, window-proc, window-proc. Essa função que o Windows vai chamar chamar de game window-proc. E, bom, eu recebo o handler da janela, eu recebo uma mensagem que eu preciso tratar e 2 parâmetros de dados que vêm com as mensagens. Então, a priori, game window proc é o cara que você tem que chamar. Ops. Para o game window proc, eu posso processar de maneira única cada mensagem que chega para mim. E eu vou fazer isso mais na frente para poder processar input. Eu vou fazer isso mais na frente para, enfim, para muitas coisas que a gente precisa fazer em relação à janela. Mas
Eu acho que tem uma coisa legal pra gente fazer já com essa, que é o seguinte. Bull should quit. Switch case message. Caso a mensagem seja e agora tem que lembrar quais são as mensagens. MSN, WM quit ou WM close. Eu acho que é WM close. Ok, WM close. Se alguém clicar no X da janela, que é esse WM close, a gente vai receber essa notificação dessa mensagem, que é WM close. E o que eu vou fazer é chegar para a nossa estrutura global. Sim, eu vou botar uma estrutura global. Na verdade, eu vou criar uma instância dela agora. Por hora, pelo menos. Pode ser que mais na frente eu mude isso, mas eu quero fazer a coisa, eu quero botar a coisa para funcionar. E depois eu dou uma refinada, talvez. Então, static game window. Nesse caso, eu vou dizer que game window ponto should close é igual a true. Break. Caso contrário, caso seja qualquer outra mensagem, eu vou deixar o Windows fazer seja lá o que ele faz de padrão com a mensagem que chegar. Isso é def window proc. Eu tô lembrando, cara, o nome das funções, isso é muito bom. É isso? Não é isso. Cause a default window procedure. Ah, isso. Então, Windows, seja lá o que você fizer, que não for um WM close, faz o que for fazer de padrão e retorna o padrão para seja lá o que você fez para lidar com essa mensagem que chegou. Então, def window proc, eu simplesmente passo para ele tudo que eu recebi, que é o handle da minha janela, a mensagem que chegou para mim, o W parando e o L parando. É essa a ordem? WL, WL. Ok. Caso contrário, isso é mega importante. Eu preciso saber o que retornar caso para o Windows saber que eu tratei a mensagem. Eu realmente não lembro e eu não estou achando na documentação. Então, eu vou seguir meus feelings e dizer que se você não caiu em nenhuma das condições ali, quer dizer, se você não caiu no default, você vai retornar true, e eu imagino que isso diga para o Windows que a mensagem foi tratada. Quero botar isso como estático para nenhum outro arquivo ou nenhuma outra translation unit chamar essas funções, porque não faz sentido. Ok, create game window, register game window. Deixa eu trazer isso um pouco para cima. E a gente chama winmain. Game window proc, winmain. Tá. Eu vou trazer o winmain aqui para baixo, para não ter problema de referência com esses caras.
Pronto. Senão eu vou ter que ficar declarando assinatura lá em cima e é meio esquisito. Bom, nesse ponto eu já posso tentar criar as minhas janelas, a minha janela, passando... Qual o nome da variável que eu chamei? Game window. Create game window, que recebe o título da janela, largura e altura e o handler de instância. Então o título da janela por hora vai ser there engine. Vou passar qualquer coisa aqui só para a gente ter alguma coisa para ver. E instance, que é o handler da minha instância. Certamente isso vai falhar, porque eu preciso passar o endereço de game window. Mas antes, se registra game window, register game window só pede o handler de instância. Se register game window para essa instância, então eu tento criar essa janela. Eu poderia fazer o oposto. Se eu não conseguir, debug. Tô achando que eu tô programando em Unity. Debug log. To do log stuff. Log error here. Se eu não conseguir fazer isso, to do log error here. Logo. Acho que eu já posso fazer isso. If defined debug. Se tiver definido o debug, log vai ser printf. Define log como printf. Caso contrário, na verdade log é uma função. Vamos fazer assim. Log error como std cr message std endline. Caso contrário, log error vai ser definido como nada. Então só na build de debug eu consigo fazer log. E certamente na build de release o compilador vai otimizar isso aqui e vai tirar esse else. Esse bloco debaixo do if. Então não preciso ficar me preocupando aqui se tiver definido debug. Eu simplesmente chamo ele e dependendo do que ele for definido, se for para release ou debug, ele vai ser compilado ou não aqui dentro. Então, log error could not register window.
class. Error. Could not create window. Dá pra gente fazer uma coisa mais legal ainda. É botar file e line. Eu vou fazer isso depois. Tá. Eu tenho quase tudo que eu preciso para poder criar a janela. Eu só preciso fazer um loop de mensagens aqui. E preciso disso chamando... Deixa eu lembrar. Pick message. Para a gente processar as mensagens, deixa eu subir um pouco isso aqui. Enquanto GameWindow.shouldClose, foi esse o nome? Should quit? Should close. Eu não lembro. Should quit. Enquanto should quit. Enquanto não for should quit. Eu tenho que pegar todas as mensagens que foram enviadas para minha janela com while pick message. Pick message. E ele me pede o endereço de uma estrutura message, que eu acho que é só instanciar. LPMSG é uma estrutura message. Não me importa o que tem dentro dela. Message. Window. Message. Eu vou chamar só de message. Eu passo o endereço dessa estrutura. Filter min, filter max. O que é isso? O valor da primeira mensagem dentro do range de mensagens para ser examinadas. Eu quero que ele examine todas. Do first keyboard macro, blá blá blá. Se forem ambos 0, ele vai retornar todas as mensagens no queue. Então, min e máximo são 0 e remove message. Sim, eu quero que ele remova as mensagens da fila. PM remove. Fácil. 0, 0. PM remove. Esse cara provavelmente me retorna true enquanto houverem mensagens, não é isso? Return type bool. Se tiver uma mensagem disponível, the return value is non-zero. Ok. Enquanto houverem mensagens, ele vai chamar a gente. Eu preciso tratar essa mensagem de alguma forma. Tratar essas mensagens, se eu não me engano, envolve só o translate message e o dispatch message. Burocracia do Windows. Translate message, e eu passo a mensagem. É um ponteiro, sim. Message. E dispatch message. E se eu não me engano, é a mesma assinatura. Exatamente. O dispatch message, ele vai pegar essa mensagem que a gente acabou de receber, que a gente acabou de pegar da fila de mensagens com pick message. O Windows faz a tramóia dele que ele tem que fazer com os inputs de teclado com translate message.
E depois que a gente fez tudo o que a gente queria fazer, eu passo ela direto para aquele proc que a gente declarou lá em cima quando a gente registrou a classe para a janela. Algumas mensagens eu poderia tratar aqui direto, mas eu vou evitar de botar isso em dois lugares. Eu vou evitar botar isso tanto lá no proc quanto aqui. Eu vou concentrar tudo lá naquele proc. A gente só vai sair daqui quando alguém clicar no X e o WM close vai ser capturado lá naquele proc e vai setar should quit para false, para true, na verdade. Aqui, should close, não should quit. Ah, dei dois nomes. Should close, pronto. Should close. Cadê? Tô perdido. Aqui. Should close. Bom, vamos tentar compilar essa bagunça toda. Ele reclamou de algumas coisas, por exemplo, me falta... porque o tipo é HDC. Ai, ai. PLSZ class name não é membro de WMD class. Really? Qual o nome? Class name. LPSZ. LPSZ class name. O que mais? Register window class identifier not found. Register window class. Claro. Claro que não existe. É register class. Register game window não foi encontrado. Create game window e register game window class. Não é isso? Ok, register game window class. H-instance não está declarado aonde? Oops. Bool create game window. Porque create game window retorna um bool. There is no context in which this conversion. Como não? Tá, deixa eu resolver uma outra coisa. Pick message não recebe 4 argumentos. Pick message ok. Ele recebe o endereço da estrutura message, o handler da janela, HWMD, dispatch message, dispatch com TCH, dispatch. Agora eu tenho um erro. Cannot convert arguments.
2 from const char to int. Tá, então estou passando os parâmetros na ordem errada, provavelmente. Create game window. É um const char, largura e altura, randa da instância e título. Const char, largura e altura, randa da instância. Não, está errado. É um ponteiro para janela, largura e altura e título. Create game window. Endereço de game window. E aqui there engine. Ok. Ele reclamou de getStockObject. GetStockObject não pode ser linkado. GetStockObject. Arrisco WinGDI.lib. GDI 32 DLL.lib. GDI 32.lib. Compilando de novo. Então, a princípio, se tudo der certo, a gente vai ter uma janela agora em build /LDAR reading. Não temos uma janela. Mas provavelmente o processo está rodando. Sim. Ok. A gente não conseguiu abrir a janela. Deixa eu ver o que aconteceu. Enquanto GameWindow.showClose. Eu acho que agora é um excelente momento para eu debugar isso aqui. /ZI. Eu vou recompilar para botar informação de debug. E dev env build barra e debugar a coisa. Debug information for LDAR cannot be found. Don't continue debugging? Não. Ele está falando que eu não compilei, eu não incluí informação de debugging no executável. E eu quero descobrir se eu botei, porque ZI, pelo que eu lembro, faz isso. Enable debug information. E foi o que eu coloquei lá. Ahá, simples. Porque a primeira regra é o LDAR e ele está compilando o LDAR. A dependência de all é LDAR. Legal. Agora eu estou compilando com debug. Ele está me dizendo que CR não é uma referência, não é um membro de STD. E eu tenho minhas dúvidas por que ele está dizendo isso. Include IOString. Ok, eu consegui compilar, ele está reclamando só da exception handler, but unwind semantics are not enabled. E eu posso simplesmente botar um /ehsc e ele vai entender.
EHC. Ok, compilou. Não tem esperanças que rode. Initializing LDR. Mas ele não me deu nenhuma mensagem dizendo que não conseguiu criar as janelas. Então deve ter uma outra coisa acontecendo para impedir que a janela apareça. E por isso que eu vou debugar. E depois de debugar, acabou de ficar óbvio para mim que eu não mandei a janela ser exibida. E pode ser simplesmente esse o problema. Ele recebe o handler da janela, game window.handler e sw show. Eu realmente espero que seja isso. Deixa eu recompilar. Display window identifier not found. Show window, Márcio. Show window. E eu acho que a gente tem uma janela agora. Yay! A gente tem uma janela agora. E o processo vai fechar quando eu clicar no X. Cadê o LDR? LDR. Yay! Ok. Tivemos alguns contratempos, foi um pouco mais longo do que eu esperava, mas ainda estamos no curso. Próximo vídeo eu volto fazendo controle de input para essa janela e talvez já chamando alguma coisa do lado do game fora do lado da engine. É isso. Até a próxima.